Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da GEP. Eu sou o Vitor. E eu sou o Lucas. Hoje a gente vai mergulhar num assunto muito importante aí, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, né? Profissionais individualmente, que é como inovar sem comprometer a segurança dos dados. E para isso a gente tem um convidado de peso hoje, Agrício Moraes, Pena, mais conhecido como Pena. Está desde 2000 aí atuando como consultor, especializado em suporte, gerenciamento de redes e soluções de infra, e nos últimos 4 anos dedicados especificamente à segurança da informação e privacidade. Formado em física, meu herói, falei com ele ontem, pela Unisa, pós em tecnologia de rede pelo Senac e MBA em Cybersecurity na Impact, na referência em cibersegurança, né? Bem-vindo, Pena. Obrigado, Lucas e Vitor. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão urgente. Bem-vindo, Pena. Obrigado aí pela audiência, pela sua presença. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de inovação, né, acho que segurança é um dos temas aí que acaba surgindo em paralelo, né? E sempre foi importante, mas agora, né, a gente tem a impressão que cada vez é um tema mais urgente devido ao acesso às novas tecnologias, inteligência artificial e tudo mais. Então, na sua opinião, Pena, por que inovação e segurança precisam, né, andar juntas? Vitor, é uma ótima pergunta. A inovação acelerada em áreas como inteligência artificial, nuvens, IoT, ela amplia a oportunidade, mas também expõe vulnerabilidades críticas. Então, um pouco de estatística aqui. Segundo a PwC, 66% das empresas relatam que a adoção de nuvem aumentou sua superfície de ataque. Inovar sem segurança é o mesmo que construir um carro de Fórmula 1 e não colocar os freios. É pular de um avião sem paraquedas, né? Exatamente. Não tem como. Então vamos lá. Vamos começar aqui com um dado concreto, então. Pena, tem um relatório aqui da IBM que divulgou que o custo médio de uma violação de dados no Brasil chega a 6,75 milhões. Chegou, né? Em 2024, quase... Considerando que a gente tem um ticket médio de projeto de TI de R$300 mil, né? Um projeto médio aí de integração, uso de API. É quase 30, né? 30 projetos. O que está impulsionando esses números, Pena? Esse valor é 9% maior do que foi em 2023. Um fator-chave é a sofisticação dos ataques. Em 2025, vemos ransomware com distorção tripla. Que seria o quê? Criptografia dos dados, roubo de informações e ameaça de vazar tudo publicamente. Né? Além disso, 88% envolve erro humano. Né? Aqueles cliques em links maliciosos, senhas fracas. E Pena, quando a gente pensa em senhas, né? Tem até uma estatística aqui também da Keeper Security, dizendo que 44% dos usuários reutilizam senhas em contas pessoais e corporativas. Eu diria que, na minha percepção, esse percentual seria bem maior até. Né? 44% das pessoas admitiram, né? Exatamente. Admitiram que as outras 56 disseram que a não. mesma senha. Né? Eu também, particularmente, acho esse número bem modesto. Bem modesto, porque... É aquela história, você vai perguntar para a pessoa, escuta, você faz isso? Não, imagina. Faz sim. E isso é um problema, né? Tanto para a empresa como para pessoa física, né? Você está colocando aí as duas esferas em risco. Na sua visão, o que dá para fazer para contornar isso ou reforçar nas empresas? O que você acha ideal nesse cenário que a gente tem? Só em 2023, né, para a gente causar impacto, a gente utiliza números. E quando a gente, nesse número, coloca dinheiro, né, então causa mais impacto ainda. Com certeza. Então, vamos lá. Só em 2023, 2,7 milhões de credenciais de brasileiros vazaram. Muitas de serviços governamentais. Então, os stealers, né, são esses malwares que roubam dados, estão mais ativos do que nunca. Então,
isso é fato. Isso é fato. E não são só as empresas, né? Não são só essas entidades governamentais, né? Ataques que são direcionados a infraestruturas que são críticas, né? Como setores de energia ou saúde, por exemplo. Sim. Então, cada vez mais, né? Ou a gente tem uma percepção maior ultimamente, né? Ou eles realmente estão mais recorrentes, né? Tem até um documentário, um seriado na Netflix, não sei se vocês viram, Day Zero, que é com Robert De Niro. Sim. Ele pega mais ou menos essa ideia, né? Como é que você vê isso, Pena, esses ataques aí a grandes infraestruturas? Olha, você está falando de série, temos algumas bem interessantes. Tem o Mr. Robot. Sim. Essa é excelente também. Excelente. E um pouquinho mais atual, que é o Beekeeper. Que também trata desse assunto, quão sofisticado estão esses ataques. A gente tem que considerar que isso hoje é um risco sistêmico. Né? Vamos tomar, por exemplo, um hospital. Um hospital com um sistema comprometido, ele perde acesso aos prontuários, os equipamentos vitais. Tivemos casos recentemente de ataques a laboratórios. Então, tem alguns procedimentos que dependem de resultado de exames para serem realizados. Imagina o paciente aguardando a cirurgia e não sai, né? O pessoal perde acesso ao resultado do exame. Então, um grande desafio agora, em 2025, a segurança ela precisa ser tratada como prioridade nacional, não apenas no corporativo. No setor privado, né? Exato. Com certeza. E ainda nesse gancho aí que a gente está comentando, até pensando nas séries, né? Day Zero, em um dia, que é o dia zero, eles pararam todos os sistemas. Porque por um minuto. Por um minuto. Mas assim, se a gente parar para pensar, tudo tá interligado, né? Tudo depende da internet, tudo depende. Então é maluco, exatamente, né? Se você pensar o impacto de um ataque sistêmico, né? Como na série. Claro que a probabilidade disso acontecer é baixa ainda, talvez eu diria. Mas, vamos isolar na madeira, né? Sim, mas o impacto é absurdo. E pensando nisso, Pena, que a gente tem um cenário, então, que muitas empresas precisam inovar. Então, imagina que você tem lá funcionários de diferentes formações, diferentes experiências. Então, tem funcionário que tem um background que já entende, olha, até onde eu posso ir, isso é um dado sensível, isso não é um dado sensível. Como que, pensando como empresa agora um pouco, como que a gente equilibra isso, né? Como que a empresa pode incentivar essa cultura de inovação, mas equilibrar isso com a segurança, fazer isso de uma forma segura, que não traga riscos para a empresa? Primeiramente, a gente precisa entender que a segurança ela não é um obstáculo, ela é um facilitador. Então, tem um modelo como chamado Zero Trust, né, onde nenhum usuário ou dispositivo é confiado por padrão. Então, esse Zero Trust começa a virar um padrão. A IBM Security mostra que empresas que adotam o Zero Trust economizam até, de novo o número, 2 milhões em violações. Né? A gente costuma falar, tudo é proibido a não ser que expressamente permitido. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não pode. Não faça, Na dúvida, não pode. Na dúvida, pergunte, né? Pergunte. E é um pouco cultural também, né? Essa questão do próprio usuário entender que é para a própria segurança dele, não é só especificamente da segurança da organização ou da instituição que ele trabalha, né? A segurança própria, claro. Né? Os próprios dados dele estão ali em jogo. Aproveitando o seu gancho, essa semana eu recebi um questionário, né, do Diligence, onde perguntou assim, quantos funcionários são responsáveis pela segurança da informação? Eu falei, somos, né, 5.600, 5.960, todos são responsáveis pela segurança da informação. Exatamente. Realmente sim, é uma situação que a gente precisa, é o que você falou, né? É prioridade nacional, mas é uma prioridade zero também para as instituições. Para entender
individualmente, como que eu posso, né? Como que eu posso não, mas como que eu devo ajudar a proteger os meus dados e os dados dos que eu trabalho, né? E a pergunta, acho que uma das perguntas que a gente mais recebeu é com relação à inteligência artificial, né? Como que você vê a inteligência artificial integrada à segurança? É aliada, é vilã, amiga, inimiga? Olha, como tudo, você pode usar para os dois lados. Para o bem e para o mal, né? Sim. Os criminosos, eles podem usar a inteligência artificial para criar, como o pessoal tem feito, deepfakes e phishing, né, personalizado, assim como também utilizamos a IA para detectar as anomalias em tempo real. Né, um comportamento estranho de um software. Né, de novo, vamos falar em estatística. 31% das empresas brasileiras já automatizam respostas a incidentes com inteligência artificial. Então, isso é uma corrida armamentista. Né? Quem está mais preparado, também o que a gente costuma falar, né? Quem for bom de pulo, apanha pouco. Exatamente. E só aproveitando essa questão que o Lucas falou da IA e você da deepfake, eu não sei se vocês viram essa semana a conferência da Google lá com algumas novos recursos de IA. Assustador. É assustador, os vídeos que eles produzem agora e já tem dublagem em português. Como que daqui a pouco a gente não, daqui a pouco não, né? Acho que já está difícil de diferenciar algumas coisas se é IA ou se não é. Então eu já imagino, né, com a criatividade quando é pro mal também existe uma criatividade muito grande, principalmente no Brasil, a quantidade de golpes que não vão aparecer. Imagina, você coloca o seu rosto lá, vai ser difícil dizer que não é o Pena me pedindo para fazer alguma coisa na empresa. Ou exatamente. Um diretor, um gerente manda isso para alguém. Então, o risco está cada vez maior. E a segurança agora não é só com relação aos dados, né? Com a sua imagem. Com a imagem. Justamente o que você falou, né? Essa ferramenta nova do Google, por exemplo, se tem uma foto sua ali em 3D, né? Que é o que geralmente o banco digital faz, né? Para reconhecer, você levanta a cabeça, baixa a cabeça, vai para um lado para o outro. Já pega um escaneamento 3D do seu rosto ali, já é o suficiente. Eu vou te mandar alguém entra numa reunião, como se fosse eu, como se fosse o Pena, eu preciso que você faça tal coisa. Tá bom. Não tem como, né? Já tem casos de entrevista, né? De emprego. Exatamente. O pessoal coloca um deepfake para responder as perguntas, ser aprovado na entrevista. Que seja mais amigável. Aqui a gente não tem muita cultura de proteger a tua imagem, né? Não. Pelo contrário, se você vê alguém com a câmera, você vai lá dar um sorrisinho, faz positivo pro cara. Quer aparecer, né? Tem uns países, um exemplo, a Alemanha, que se você estiver tirando uma selfie, alguma coisa, em algum lugar, e aparecer um cara no fundo, o cara vem e pede pra você aparecer. Sim. Então a gente precisa começar a ter essa cultura também, né? Se preservar um pouco mais, né? Porque é muito fácil, né? Esse exemplo é muito claro, né? Sim. Alguém está tirando uma selfie ou está tirando uma foto, né? Às vezes a gente não sabe qual que é o intencionamento da pessoa ali. E realmente pode ser por uma coisa negativa, né? Sim. Tem que tomar cuidado. E uma dúvida honesta minha, não sei se o Lucas também tem essa dúvida, Pena. Pensando no Brasil e nos nossos dados, né? Porque a quantidade de eu concordo, eu aceito os termos que a gente coloca em relação aos nossos dados e não lê. Na sua opinião, né? O quanto que os nossos dados pessoais estão protegidos ou não estão no Brasil? Quando a gente pensa todos os dados qualquer que a gente cadastro tem, que a gente faz. Você acha que as empresas no Brasil, em média, né, na sua opinião, elas seguem a risca LGPD ou ainda isso... algumas empresas sim, e outras estão tentando se adequar até agora. O que você acha? Pensando assim, se pensarmos em termos de privacidade de LGPD, estamos ainda gatinhando. Há pouco tempo foi estipulado aí quais seriam as multas, como seriam calculadas, esse tipo de coisa. Então tem muitas empresas que estão se adequando, os próprios clientes já estão pegando mais no pé, trabalhando a cadeia, né, os terceiros. Sim. Então, recebemos vários questionários a respeito de como que a gente respeita privacidade. Você tem normas que você precisa, controles que você precisa se adequar. Então, as digamos, pequena, média empresa já estão fazendo, né, as grandes empresas, mais consciente da LGPD e da necessidade. O próprio usuário está começando a ter consciência dos seus dados. Essa pergunta que você acabou de fazer é bastante pertinente, né? Mas
você, por enquanto, é uma exceção, né? Digamos assim. Nem todo mundo está preocupado com esses dados pessoais. Sim. Temos exemplos hoje, você recebe você comprou alguma coisa online, a nota chega colada no pacote. Seus dados estão ali. Seu nome, nome, endereço. Que os olhos vão fazer? Você pega aquele envelope e joga no lixo. Sim. E a gente sabe que hoje tem gente especializada em pegar o lixo para procurar esses dados e vendê-los. Olha isso. Então eu descobri que eu não sou tão paranoico, porque todos os pacotes de entrega eu rasgo, eu risco, eu não jogo, eu não consigo jogar no lixo com todos os meus dados. Não, mas perfeito. Eu sou meio paranoico. Recebeu, desembala, corta os seus dados que está lá, picota, aí você pode descartar. Põe na pia e joga fogo. Mas assim, vamos pensar, 90% não deve fazer isso, né? Não está pensando nisso, né? Não é uma preocupação. Não é uma preocupação. Não, eu já presenciei pessoa não mal vestida procurando. Sim. Você vai estar revirando lixo. Você pensa, nossa, deve estar com fome. Não, está procurando. É uma outra maneira de sobreviver. Porque você já pega nome completo, endereço, CPF, né? Muitas vezes, às vezes até telefone. Você tem um cadastro ali, você já tem um cadastro da pessoa. Não, é maluquice. Monta um banco de dados e vende. Sim, E, Pena, mudando um pouco agora de campo, digamos assim, de atuação, quando a gente pensa nos desenvolvedores, programadores, né, esse pessoal que está na linha de frente, como que a gente consegue pensar em segurança, integrar a segurança desde o início e não, né, o desenvolvedor, por exemplo, entregou a solução, e a camada de segurança? O cara nem pensa nisso, só vai ver depois que está pronto, né? O que você diria em relação a isso? Como que a gente integra isso? Olha, é exatamente o que você falou. Isso tem que ser visto desde o princípio. Então, tem uma prática que já tem um certo tempo aí, mas nem todo mundo usa, que é o DevSecOps. Que nada mais é o que? Inclui teste de segurança em todas as etapas do desenvolvimento, desde o início. Ou seja, quando você termina, você já checou que todo aquele processo foi testado, está seguro. Então, você ganha um tempo enorme. Voltando aqui às estatísticas, um estudo da Checkpoint aponta que 98% das aplicações web têm vulnerabilidade crítica. Nossa. E muitas por falhas básicas de codificação. É muita coisa, né? Quase tudo. Quase tudo. Tem gente que fala assim, não, vamos lá, o Departamento de Segurança da Informação se vira depois. De novo, aquilo lá. Mas esse é um ponto também, né? Quantas empresas hoje que desenvolvem aplicações web, por exemplo, tem um departamento de segurança, né? É uma coisa que a gente precisa se preocupar mesmo. Sim. Mas voltando ao começo lá, Pena, você falou sobre o relatório da PwC, 88% das empresas, né, que vem nuvem como risco. Como que você enxerga uma possibilidade de mitigar esse risco de uso de nuvem? Uma boa maneira é a governança multi-cloud. Então, definir política de acesso, criptografia de dados em trânsito, repouso, utilização de ferramentas como a CSB, né, Cloud Access Security Broker. A Senha Segura, por exemplo, oferece uma solução de PAM, né, Privileged Access Management. Reduz o risco em ambientes híbridos. E, Pena, a gente tem vários ou alguns casos aí que ficaram até famosos, né? Quando a gente pensa em falhas de segurança. Cada vez mais. Cada vez mais. O que me surpreende é, às vezes surge uma notícia, mas não ganha destaque, né? De vazamento de dados. Tem alguns casos sim, mas outros, assim, tá ali, uma notinha de rodapé. Tal empresa, vazamento de dados, não sei quantos milhões de cadastros, e a gente fica, bom, e aí, meus dados, né? Se eu tenho alguma relação com aquela empresa, é complicado. Você lembra de algum caso, assim, emblemático de falha de segurança, seja em um processo de inovação ou não, de vazamento? Eu tenho uma referência aqui. Em 2024, um banco digital brasileiro sofreu um ataque de supply chain. Hackers invadiram o fornecedor de software terceirizado, que eu falei que por isso é tão importante você fazer essa verificação de segurança no seu terceiro lá. Comprometeram 500 mil contas. O prejuízo, 15 milhões.
Então você vê, isso mostra que a cadeia inteira precisa ser protegida. Sim, a conta é alta, né? A conta é alta. Não só em termos financeiros, né? Mas todo e a risco. responsabilidade não é só sua, né? Não. É uma responsabilidade dividida, que é o que a gente comentou, né? Sim. Todo mundo faz parte do processo de segurança. Esse tipo de vazamento, esse tipo de prejuízo, serve como como posso dizer, né, enfatizam a necessidade de você ter um investimento na segurança da informação. Sim. Uhum. Tem muita gente que pensa assim, eu nunca sofri nenhum tipo de ataque, né? Como os meus mestres lá costumam falar, não é questão de se, é questão de quando. Quanto mais próximo da gente, eu acho que mais fácil fica a gente entender, né? Sim. A necessidade de a gente participar desse ecossistema de segurança, né? Voltando só um pouquinho, quando você havia falado da parte de cloud, devido à pandemia, várias empresas migraram para cloud, muitas sem um preparo adequado ou sem expertise nisso. Uma das maneiras que eu vejo de contornar, se você não tem expertise interna, vai procurar no mercado. Tem empresas especializadas nisso. Tem empresas que têm valores bastante atraentes, você traz uma robustez para o teu negócio sem colocá-lo em risco, né, com tempo hábil. Então, isso é algo que eu acho que vale muito a pena você investir. Isso é bem importante, né? Então, não necessariamente uma empresa hoje que quer começar essa jornada, precisa começar essa jornada de segurança, ela não precisa começar do zero, né? Ela pode buscar uma ajuda fora no mercado de uma empresa para suportá-la nessa jornada, né? Talvez encurta o tempo, né, de implementação, trazendo... Muitas vezes você não tem tempo de contratar um especialista ou treinar a tua equipe. Exato. Da mesma maneira que você havia falado da privacidade de dados, você também tem, né, como a LGPD pede, você tem um DPO, você não precisa ter um DPO interno. Você pode ter o DPO as a service. Contrata a empresa de DPO. Você consegue trazer agilidade para o teu negócio. Interessante. E realmente, né, agiliza a tomada de decisão, né? Sim. E você tem alguma curiosidade para a gente sobre o tema e sobre invasão, sobre problemas, sobre riscos de vírus? Uma curiosidade. O primeiro vírus de computador, né, o Creeper, ele foi criado em 1971. Caramba. Na verdade, esse Creeper, ele era um teste, né, que eu não sei se eu marquei o nome do caboclo aqui, que o cara desenvolveu, que era justamente para saber se conseguia a replicação. E conseguiu, funcionou. Esse Creeper é um vírus inocente, ele só trazia uma mensagenzinha, né? I am the Crypter, catch me if you can. Beleza, se continuasse assim, tá ótimo. Hoje os ataques são bem menos inocentes e, de novo, 88% das violações são causadas por erros humanos. Como, por exemplo, enviar dados confidenciais por e-mail para outra pessoa. Colocam uma senha no corpo do e-mail ali. O problema está entre o computador e a cadeira, né? Fica ali entre... E o engraçado é que hoje Creeper é o nome de um personagem do Minecraft, que é por causa desse vírus. Devido a esse vírus. E é mais ou menos isso, ele fica atrás do personagem principal ali, do seu bonequinho. Boa. Mas pensou década de 70, né? A gente tá falando, já começaram... Eu até falaria 30 anos atrás, mas são 50 anos atrás. 50 anos atrás. A gente já está em 2025. Realmente, é muito tempo atrás. Foi no tempo ainda da ARPANET. Do quê? ARPANET. ARPANET? O que é ARPANET? O avô da internet. O avô da internet. É louco. Não é nem o pai da internet, né? É o avô. Eu só lembro da internet de escada. Antes disso eu não tenho referência. Eu também não tenho, não. E Pena, se a gente falar de futuro aí, tendências, o que você pode dizer aí de 5G, IoT, pode incluir IA, Machine Learning, e como que isso vai andar aí em paralelo com a segurança, essas tecnologias
estão chegando, já estão aí, na verdade. Isso aí são tendências que já vêm de bastante tempo. Sim. Então, o aumento da velocidade, 5G, 6G, o IoT. O IoT, ele pode trazer uma vulnerabilidade, né, que ajuda bastante. Ele pode ser uma porta de entrada para invasão de uma rede corporativa. Ele pode funcionar também como um zumbi para ataques de DDoS. Né? O cara coloca um código e ele começa a mandar requisições para um site ou para um determinado serviço, né? Até derrubar, né, aquele serviço. Né? Então, isso precisa ser bastante considerado, né? E uma das formas de mitigação, segmentação de rede, se aquele componente for comprometido, né, vai ficar dentro daquele segmento, ele não vai se espalhar pela rede. Então isso acontece vamos supor, numa linha de montagem, você tem os IoT. Se aquele foi comprometido, então eles podem vazar dados, pode acessar outras partes da rede, e pode pegar dados confidenciais, ou você alterar programações, tudo. Então, o que você faz? Você isola ele em segmentos. Então, você consegue mitigar se você tiver algum problema com aquilo. Autenticação robusta, uma coisa que é muito, muito, muito importante. Sempre que possível, ativar o múltiplo fator de autenticação. Isso vale para tudo, né? Para tudo. Para tudo, tudo, né? WhatsApp, onde tiver, ativa. Isso vale para a empresa, vale para pessoal de casa, para todo mundo. Eu costumo usar como pessoa física, eu uso, e ainda tem essas plataformas, gerador de senha, que cria uma senha com 14 caracteres, caractere especial, eu também uso essas. Até os próprios navegadores têm alguns, não sei se todos, mas tem alguns que já até sugerem, deixam salvos, para você não ter acesso nenhum, fica tudo criptografado. Já tem ferramentas, né? A gente tem que usar, né? As pessoas têm que se conscientizar. Apple, por exemplo, tem... Você clica lá, já dá uma sugestão de senha lá, gigantesca. É isso aí. Vamos então para a sessão de pergunta que a gente recebeu. A primeira tem a ver com como convencer a liderança a investir em segurança se nunca sofremos um ataque. É mais ou menos aquilo que você falou, né? Não é se, é quando. Exatamente. É uma ótima pergunta. E esses dados que mostramos aqui, né, o custo médio da violação, e não resta a menor dúvida que a prevenção sempre vai ser mais barato que a remediação. E, Pena, quando a gente pensa em certificações, segurança, protocolos, enfim, quais dessas certificações são as mais valorizadas ou que você considera assim, essenciais para qualquer empresa aí que busca trabalhar de uma forma, né, mitigando riscos? Tá, e nesse caso a gente pode pensar em dois lados aí. Uma em termos de currículo, né, um profissional, né? Então pode ir para a certificação do CI, SSP, ou CISM, CEH. Dá uma turbinada gigante no currículo. E do lado da empresa, então temos a ISO 27001, que é a referência para segurança da informação, e SOC 2, né, são diferenciais. Tem muitos questionários, se você é certificado ISO 27001, você não precisa responder isso, só se você tem SOC 2, né, já está pré-aprovado para aquele quesito, coisa, né? Então, isso e, no mínimo, essas duas normas, principalmente a 27001, ela te traz os controles, assim, essenciais para você trazer um mínimo de segurança para a tua empresa. Então, é um excelente norte. Então, é muito importante também, quando a gente pensa em contratar, mesmo pessoa física ou jurídica, uma solução, uma empresa, buscar saber se essa empresa tem esse tipo de sempre vai ser um diferencial, né? Isso é bem interessante. Exatamente, é um diferencial. Então, se eu me basear pela 27001 e a SOC 2, já são boas referências de que essa empresa tá seguindo ali minimamente. A SOC 2 é bem alto. Bem rígido. Tá. Legal.
tomar cuidado que dependendo do que você quer. Às vezes é usar a bazuca para matar uma formiga. Ele fala, né? Então, você bem dimensionar as necessidades. Saber o que você precisa também é essencial, né? Sim, sim. Pena, uma última pergunta aqui que eu acho que ela é compartilhada. É possível confiar em soluções gratuitas de antivírus? Olha, há muito tempo eu usei antivírus grátis, mas tem aquela máxima, né? Quando alguma coisa é grátis, o produto é você, né? Você tem lá um antivírus, ele vai te oferecer um mínimo de segurança, mas aí você vai ficar vendo aqueles pop-upzinhos, às vezes uma propaganda de alguém, tentando se vender, toda hora vai aparecer. Ok, para um usuário doméstico, você até funciona, te traz um mínimo de segurança. Eu não uso mais. Eu não, é um tipo de economia que eu não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. E quando você... a gente fala em termos de empresas, então nem pensar. Nem pensar. As empresas precisam ter uma camada extra de segurança. Algo que é muito importante são os endpoints. Você tem o EDR, né? Com Endpoint Detection and Response. E esses endpoints, eles muitas vezes são às vezes a única camada de segurança que você tem ou a última camada. Quando o atacante já passou por tudo aquilo que você tem lá na frente, você tem um WAF, né, que é um Web Application Firewall. Então o cara já passou por ele, já passou por seu load balance, já passou pelos bastions, isso aquilo, e chegou na tua VM. Então, o teu último recurso vai ser aquele endpoint. Muitas vezes é importante você fazer a análise dos logs, pedir o report, porque você consegue ver aonde que a tua proteção de... Falhou. Estava falando, né? A tua proteção de perímetro, proteção de borda está falhando. Porque muitas vezes o teu endpoint ele funciona como um firewall de host. Então ele começa a bater lá, fala assim, olha, você está recebendo várias tentativas de invasão, um escaneamento aqui, você está com portas abertas. Ele te alerta, né? Ele te alerta. Então, esse é um investimento bastante interessante para você ter. E normalmente eles são gerenciados, você vai no portal, então você configura os reporters, se tiver mais de 100 ataques por minuto, você manda um e-mail, enfim, tem várias configurações. Personalizável. E tem vários filtros, né? Ele pode ter um detector de intruso, né? Prevenção, né? Tudo isso. Então, a gratuidade tem um preço oculto. Barato sai caro. Barato sai caro. E, Pena, uma pergunta bônus aqui, aproveitando que a gente está com o Pena. Quando a gente pensa, voltando um pouquinho para IA, né, ferramentas de IA que está cada vez mais comum na nossa vida e no mundo corporativo também, é muito comum todo mundo na sua máquina ali, na sua estação de trabalho tá usando alguma ferramenta de IA. O que você recomendaria para as empresas, né? O que seria talvez uma política ideal em relação aos funcionários, aos cuidados, o que eu posso colocar dentro de enfim, qualquer uma das LLMs que a gente tem disponível hoje? Como que você avalia esse cenário hoje? Hoje qualquer pessoa dentro de uma empresa pode ali abrir seu computador, teoricamente, abrir uma LLM e, se quiser, tem o risco dela estar compartilhando sem saber, um material muito sensível para a empresa, né? Como que você avalia essa... Essa é uma pergunta bastante boa, não está nem aqui no roteiro aqui. Isso foi bônus, esse foi um bônus. É o bônus, Quando a gente trata de IA, a gente está falando diretamente de machine learning. Diretamente. Então, uma das coisas é o quão aquela IA está isolada dentro da sua infraestrutura. Quando a gente usa LLM em um ambiente protegido, isolado, igual você falou, o ambiente de fato está isolado, eu não está jogando os materiais direto lá no site da LLM, mas não, eu já criei conectei uma API, coloquei isso em um ambiente seguro, ali eu consigo trabalhar
né, de uma forma controlada, ter um ambiente controlado. Mas, de fato, é algo para se pensar, né? Porque hoje você tem aí milhões de pessoas usando a evolução está LLMs. muito rápida em todos os cantos, né? Em todos esses nichos específicos. Por isso é importante a gente saber quais as IAs são autorizadas dentro da empresa. Sim. Né? Justamente para você ter esse nível de controle. Sim. Porque, como você falou, você tem vários fornecedores. Então, tem lá, a empresa fala assim, olha, nós estamos disponibilizando essa aqui. Quando ele está disponibilizando, ele te ofereceu aquele, significa o quê? Que aquele ambiente está controlado. Sim. Você tem uma certa flexibilidade para você utilizar outros. Tá? Mas é como tudo. Você vai, quando você vai fazer um desenvolvimento, você tem a parte de desenvolvimento, que é um ambiente separado, apartado, e você tem um ambiente de produção. Sim. Então, ok, aquela IA, ela não está certificada pela outra empresa, ou não foram feitas, não está adequada para o uso, você cria um ambiente separado, faz os seus testes ali, dados fictícios, não coloca nada lá dentro. Sim. Né? Ok, está funcionando, aí vamos verificar o que precisamos para trazer aquilo para um ambiente de produção. Sim. Validou, ok, funciona isso que eu quero, tá, segurança, ou infra, seja lá quem for responsável, assim, olha, eu desenvolvi isso aqui, nesse modelo, tá aqui, precisamos colocar em produção, o que eu preciso? Aí eles vão trazer aquilo, isso funciona assim, ok, está validado, podemos colocar em produção. Sim, tá claro. É importante essa comunicação também, então, né, Pena? De saber o que a gente pode usar dentro da empresa e como que a empresa vê a utilização da inteligência artificial, né, dessas ferramentas, para a gente também saber o que, quando e como usar, né? Para não ter nenhum tipo de problema de vazamento, enfim. Hoje, assim, somos muito cobrados por inovação. Sim. Então, todo mundo está pilhado. Sim. Quer trazer, nossa, ideia sensacional. Você está dentro de uma organização, de uma empresa. Você tem vários departamentos. Primeira coisa, quem que é responsável por esse tipo de ferramenta? Quem vai validar isso? Fulano de tal? Escuta, estamos com esse projeto aqui. Como posso proceder? Para não trazer nenhum risco para a empresa. Sim. Bem importante. Legal. E, Pena, que mensagem aí você deixaria, uma dica, enfim, sugestões aí para quem está acompanhando a gente aí? Cara, isso aqui é uma dica que eu sempre ouvi, e eu sempre segui, e invistam em educação. Treinar equipe para identificar phishing, implementar a autenticação multifatorial. Né? Que eu te falei que já tem bastante coisas prontas. Os frameworks, framework de desenvolvimento, NIST, ISO 27001. E essa frase ficou bem bacana aqui, ó. Segurança não é um projeto, é um processo contínuo. É verdade. Isso. Então, Isso. Perfeito isso aqui. Então, Pena, foi incrível ter você aqui hoje. Obrigado por você ter vindo. Muitos insights que a gente trouxe, né? Sigam o Pena no LinkedIn, sigam a GP no LinkedIn. Muitas dicas estão vindo por aí. Bom, obrigado, Pena. Obrigado aí pelos insights, pela valiosa aí contribuição em relação à segurança aí que todo mundo precisa estar atento, né? Obrigado para quem acompanhou a gente. Nos acompanhem nas redes sociais. Logo, logo vão ter mais episódios aí do podcast. Obrigado, gente. Obrigado.